útil é esse livro no seu aprendizado diário e, por sua vez, no seu trabalho de campo? Não estou falando agora de uma questão espiritual. A Bíblia te é útil para a empresa, para vender, para lidar com as pessoas, enfim, é útil no trabalho de campo? Manual de instruções, eu costumo dizer. Maneiro, A maneiro. Bíblia. E eu não sou Porque, religioso, só para a galera já me conhece, eu não sou religioso. a Bíblia é um manual de instruções, digamos, um manual de regras, que qualquer um ser humano que seguir aquele manual ali, eu creio que vai ter paz e prosperidade. Não estou falando de nada de religião, nada da área espiritual. Se tu olhar para a Bíblia só como um manual de regras, não, eu quero seguir esse manual aqui. Você comprou um carro, você vai lá, você tem que ler o manual dele, entender como aquele carro funciona, para você dirigir ele bem, da maneira perfeita, para ele durar muito mais tempo. Eu olho para a Bíblia dessa maneira. É claro que eu também olho para a parte espiritual, mas bem especificamente aí. Para o cara que não, ser um cara que não crê, um cara que não tem fé, um cara que não é cristão, tá. Ele pega a Bíblia e olha ela só como um livro de manual de regras. Como se ele estivesse lendo um livro desse aqui. Exatamente. Ler e seguir todas as regras ali, cara, ele vai ter paz e prosperidade. Ponto final. No mínimo, o cara com paz e prosperidade é mais fácil trabalhar, né, mano? No mínimo. No mínimo. No mínimo. Como se concentrar para ler, estudar e aprender numa era onde tudo disputa a tua atenção o tempo todo? Criando rotinas, né? Rotinas porque a rotina vai te gerar o hábito. Eu faço, por exemplo, minha agenda no dia anterior. Antes de dormir, eu tenho rotina para dormir, rotina para acordar. Então, antes de dormir, eu vou lá e faço toda a minha agenda do outro dia. Então, quando você está fazendo a agenda ali, tu tem que ver o que é prioridade para tu. E aí, tem que exercício é prioridade. Já bota horários. Horários, exatamente. Eu faço agenda com horários mesmo, tipo assim, reunião... todo compromisso meu, você já percebeu, eu gosto de chegar um pouquinho, 5 minutinhos antes, eu tô nele. Salvo por alguma exceção, né? Mas, ou seja, eu trabalho com horários assim, 9h17 a reunião com o Rodrigo, 9 e, eu calculo ali, cara, 15 minutos é o que eu preciso, então vou jogar 25, porque se passar muito já tem 10 a mais, entendeu? Já de margem de sobra. Tá, então 9h39 eu vou marcar com o Diogo. E eu marco assim, nossas reuniões são 9h17, 8h47. Dá um estilinho assim, né? O cara é 7. O cara tem Ele dá valor a cada minuto. Então é assim que você começa, né? E aí, estudar de tudo e aprender a fazer ou contratar quem sabe? Aí falando dentro da tua empresa, né? Caramba. Porque são dois comportamentos. Os dois. Tá bom, tá bom. Porque assim, na maioria das coisas, eu só estudo superficialmente. Por exemplo, eu não preciso de ser hoje o melhor cortador de tecido da minha empresa. Mas eu preciso de entender o mínimo possível. Precisa avaliar, né? Para mim comprar uma máquina adequada para fazer aquele trabalho. Então, se eu não entender... Cara, eu não sou um costureiro de essência da costura, mas eu entendo de costura. E você tem que entender para tu comprar a máquina exata de costura. Senão você vai ficar sempre à mercê da opinião de alguém sobre aquele assunto. Sim. Entendeu? Então eu tenho que entender um pouco sobre aquilo. Não, eu acredito que aquela máquina ali, ela dá a melhor produtividade. Então eu vou investir nela e vou vender essa ideia para minha equipe que aquela máquina ali é. Por exemplo, eu não preciso de entender de marketing digital, mas eu tenho que entender o básico ali, para mim poder contratar e falar a mesma linguagem ali. Sim. Então, acho assim, aprender de tudo, sim, superficialmente, aprofundar no que realmente é necessário ali e contratar sempre a galera para ir fazendo. Casal que aprende junto, cresce junto? Sem sombra de Pergunta dúvida. óbvia, né? Marcelene, né? Marcelene. Não, né, Marcelene? Mas é só pra fazer um... Deve estar rindo agora. O que acontece? Marcelene, a vida inteira, assim, ela sempre me apoiou em todas as loucuras, sabe? Assim, não tem tempo ruim. Cara, eu quero fazer isso. Muitas vezes, cara, eu não entendo disso. E muitas vezes, talvez, nem concorda tanto com aquilo. Mas, cara, tá junto. Tu tem certeza? Isso daí, analisei. Então, Tamo tô contigo. Tô contigo, faz. Aí, tá com medo? Sim, cara. Medo, Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Na era do digital, ainda vale a pena participar de evento presencial? Sim, Falamos, totalmente. né? Já falamos. Totalmente. A energia é outra. Como acertar o passo com o cônjuge, motivar o outro sem que haja um atrito, comparação? Porque às vezes o cônjuge não tá no mesmo ritmo, né? De repente ela tá trabalhando muito, tu tá trabalhando pouco, ela tá lendo muito, você não tá lendo nada. Como é que tu faz pra acertar esse passo? Cara, primeiro a gente entender a função. Para você trabalhar junto,
você tem que entender que cada um tem a sua função, até mesmo que seja a mesma função, não sei, dependendo da empresa. No meu caso lá, são funções diferentes. Então, cara, eu cuido de uma parte, ela cuida de outra parte da empresa. Então, cada um dentro da sua área, porque isso daí já não tem como gerar muito atrito ali. E mesmo que ela precise de opinião na área dela e eu preciso de opinião na minha área também, a gente vai lá, é uma troca de ideia. Mas estar na mesma página, a gente está sempre ali na mesma página, fazendo a mesma coisa, cara. Para mim, o meu relacionamento não rola. A gente está sempre cada um numa vibe diferente, entendeu? De evolução, eu estou olhado para um lado, ela está olhando mais para o outro, e muitas coisas acabam sendo em comum dentro do nosso meio ali, empresarial e pessoal, para o casal. Por exemplo, os treinamentos que a gente vai em São Paulo, quase todos a gente vai junto mesmo. Entendeu? A gente busca evoluir junto nesse sentido. Mas muitas vezes ela quer evoluir mais em outra área. E eu tô olhando para uma área diferente. Cara, e tá tudo bem. Eu sigo o exemplo dela. Casado tem que fazer tudo ali, né? Juntinho, igualzinho, né? E, cara, e aquela história assim, não, porque vocês parecem muito, vocês são muito iguais, nós somos o exemplo do oposto disso. Nós somos assim. Vocês se complementam. Né? Exatamente. Nós se complementamos. Nós não somos iguais em quase nada, entendeu? Então, mas isso complementa. Ela gosta de sentar do lado direito e eu gosto de sentar do lado esquerdo. Então tá tudo bem. Imagina se os dois gostassem de sentar do lado direito. Ia ficar uma briga todo dia para saber quem ia sentar naquilo dali. Né? Sobre obesidade mental, o que você fala para aquele cara que estuda, mas aí só estuda? Não a pratica, né? Ele não joga na pista. Tem que praticar. É isso que eu falo. Escolhe uma coisa de tudo que tu aprendeu e bota em prática. Senão aquele investimento não vai ser um investimento. Não adianta. Os 40 mil lá de mentoria, é isso aí. Vão ser 40 mil jogados no ralo. Eu conheço pessoas assim, que o cara, eu vou conversar com ele assim, eu fico realmente louco de ver quanto conhecimento aquele cara tem em tantas áreas, inclusive talvez até da minha área. Eu falo, caramba, esse cara tem mais conhecimento que eu, cara. Ele entende de tudo, só que ele não realiza nada. E aí você vê pelo resultado, né? Ele não faz, ele não se move. Então assim, cara, se move. Se tem vontade de empreender, se tem vontade de fazer o que for, cara, tu pega e faz. Tu tem que fazer, cara. É fazendo que se aprende. Pega a parte, claro. A base que você precisa, entendeu? Mas, por exemplo, a gente está falando de negócios. O cara quer abrir um negócio. Aí o cara fica estudando anos para abrir um negócio. Cara, até tu abrir aquele negócio já nem é mais bom aquele negócio. Já passou. Entendeu? 1 tonelada de teoria não adianta nada sem pelo menos 1 graminha de prática, né, cara? Exatamente. E aí, Caju, agora tem mais 2 só. E agora é muito importante você prestar atenção nisso, que eu vou te falar. Que agora tem que ir no seu coração. Olha só, você falou já algumas vezes, falou aqui hoje que uma das suas metas de propósito de vida é gerar renda para milhões de pessoas. Sim. Né? Tudo bem. Então você já faz um trabalho incrível com a tua empresa, empregando pessoas. Falamos aqui de 150 pessoas que diretamente estão ligadas e tal. Mas tu já percebeu que talvez ser mentor, tô falando entregar isso de uma forma sistematizada, entregar um método de mentoria, possa ser também uma ferramenta para chegar nesse propósito? Você enxerga isso? Sim, enxergo e totalmente. Por isso que hoje eu tenho cuidado mais das minhas redes sociais, né, se envolvido mais nisso. Porque todo dia tem conteúdo. Eu já consigo. Eu já consigo estar levando um pouco disso para todo mundo. E, cara, como é gratificante para mim receber mensagens lá direto ali, quando estou recebendo direct ali, cara. O coração fica quentinho, né? Pô, cara, e a pessoa fala, pô, cara, implantei aqui, sabe aquilo que você me falou ali? Sabe aquele vídeo que você fez, tal. Pô, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? E são coisas assim, são exemplos que vão rodeando. Tipo do cara, por exemplo, um exemplo real, o cara falou comigo que abriu uma barraca de pipoca com a esposa, de pipoca gourmet, e não sei o que, e pá, ouvindo lá, e que aquilo foi muito legal, foi gratificante com ele, não sei o que. E outras, concorrente meu ali, cara, dono de rede de lojas também, coisa e tal, falando, pô, cara, depois que eu entrei nessa vibe tua aí, eu não tava nessa parte de conhecimento e te ouvindo aí, mudou meu jogo aqui. Caramba, isso é gratificante pra mim, sabe? Isso gera já dopamina. É um mentor orgânico, né? Sim, eu só não monetizo aí. Não só monetizar, mas a partir do momento que, não sei, tu metodizar isso, botar seja na plataforma, num evento, na reunião, não sei como. Enfim, tem 1000 formas de fazer, na qual vai caber você, mas
Não, beleza, você falou que enxerga isso como uma possibilidade. Pra mim, É o futuro próximo, nem distante, não. E por último, então, que só com essa pergunta, se nós aqui do Tigrão, se a gente pedir uma mentoria de 3 meses pra gente desenvolver melhor o nosso negócio, quanto que você cobraria? Rapaz, aí tem que discutir com o meu time financeiro. Tá bom, tudo bem, pode pensar com calma. Nós vamos chegar aí no time financeiro pra gente discutir isso, mas será um prazer, sem sombra de dúvida. Então tá bom, não tem mais nada pra perguntar não. Então tá bom. Fechou? Pô, você é o Superman. Poxa, Você não tem valeu. espaço que ele gagueja, que ele fala, não, essa não. Não tem que editar o vídeo no final, né? Cara? Tá prontinho já. Cara, foi legal no dia do meu aniversário lá, a galera que trabalha comigo no marketing falou assim, cara, a gente queria, pensamos aqui, de fazer só um postinho e botar aqui as 10 frases que tu mais fala. Aí, só falando, o que eu botei exatamente lá são as 10 frases realmente que eu falo o tempo todo, né, Sim. cara? E por isso vai meio automático, né? Já é um post pronto, só o que eu fico falando o tempo todo. Exatamente. Mas enfim, é isso. Dá um exemplo de uma. O sucesso exige mais, por exemplo. Eu falo essa frase o tempo Olha todo. só, essa é muito Ele demorou boa, 0,4 milissegundos pra responder. Foco na solução o tempo todo, sabe? Entendeu? As pessoas muitas vezes chegam com um problemão. Caju, cara, aí eu só olho pro cara assim e... Sabe? Já sabe. Eu sei. Às vezes o Entendeu? mentor é só isso. Vamos dizer assim, só tem vezes que é um olhar, trabalho fácil, tem vezes que é difícil, mas tem vezes que o trabalho do mentor é fácil. É só ele respirar e olhar, que o cara já... É um espelho pra pessoa, né? A cara, pessoa... Ah, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu peguei uma dica com um cara que é consultor, lá na escola sempre mesmo, em Xerém. Ele passou a seguinte dica lá para mim. Que como consultor, ele vai nas empresas e olha as empresas ali e aponta as falhas dessa empresa, entendeu? As falhas, os pontos de melhorias que estão ali. Mas praticamente nada que ele aponta é novo. Ele já sabe de tudo. Porque o cara já sabe de tudo. E Mas eu ele precisava de alguém que falasse. Exatamente. Eu passei a implementar isso agora, trouxemos essa ideia agora para dentro da empresa. Na verdade, a gente está destinando um tempo para fazer uma consultoria dentro da nossa empresa. Não precisa de contratar ninguém. E, cara, Interno, né? pasmem vocês, quando você para fazer essa consultoria, você olha, cara, eu não estava vendo isso, mas eu não estava com um olhar de consultor, olhando ali o que estava... O que tinha Tava na rotina, Tava né? na rotina, no automático. Você não Muitas tá vezes vendo. o que você sente quando você vai ao nutricionista, né? Ela fala um monte de coisa, você fala, não, mas isso eu já sabia. Mas você sabe, às vezes, o erro que você tá fazendo, né? Cansado de A saber. gente faz consciente. É isso.